Aquele colar pertence à linhagem Ashford. O rugido trovejou através do salão principal, cortando através cada conversa como uma lâmina. Damon Blackwood, o chefe da máfia mais temido em toda Blackwood City, levantou-se de sua mesa privada, seu rosto contorcido com fúria mal contida, seu dedo apontado direto para o peito de uma jovem faxineira. Eve congelou no meio do salão. Um pano sujo ainda agarrado em sua mão, sentindo o sangue em suas veias virar gelo. Instintivamente, ela deixou cair o pano e levou ambas as mãos à sua garganta, protegendo o medalhão dourado que pendia ali. Senhor, eu não roubei nada. Ela gaguejou, recuando um passo. Eu juro. Damon não escutou. Ele chutou de lado a cadeira, bloqueando seu caminho, e avançou em direção a ela como uma tempestade que se forma. Clientes em mesas próximas se afastaram, aterrorizados pela raiva que irradiava do homem cujo nome sozinho fazia criminosos tremerem. Não minta para mim, Damien rosnou, encurralando-a contra um pilar de mármore. Eu tenho procurado por aquela peça desde que eu era um menino. Onde você conseguiu isso? Fale. O gerente do restaurante, Harrison, veio correndo, seu rosto corado de pânico. Senhor Blackwood, por favor, acalme-se. Harrison se meteu entre eles, mãos acenando freneticamente. Mil desculpas, senhor. Esta garota acabou de começar. Claramente uma ladra incompetente. Ele se virou para Ivy, a voz fria como aço. Você está demitida. Saia antes que eu chame a polícia. Harrison agarrou o braço de Ivy, arrastando-a rudemente para a cozinha. Ivy gritou de dor, mas antes que ela pudesse resistir, uma mão poderosa agarrou o pulso do gerente e apertou até seus nós dos dedos ficarem brancos. Era Damien. Solte-a! Sua voz baixou. Perigoso. Toque nela novamente e eu juro que vou enterrar este restaurante. E você, por luto, Harrison a soltou imediatamente, tremendo enquanto recuava, mãos levantadas em rendição. Mas, Sr. Blackwood, ela tem o símbolo. Calhe a boca e desapareça? Damon não lhe poupou outro olhar. Ele se virou para encarar Ivy. Eles estavam tão perto que ela podia sentir o cheiro do uísque caro em seu hálito. Podia ver a angústia crua queimando em seus olhos escuros. Dê-me o colar. Ele estendeu a mão, a palma para cima agora. Não. Ivy balançou a cabeça, ainda segurando a joia em desespero. Isso é meu. Esta é a única coisa que minha mãe me deixou. Eu o tenho desde que eu era um bebê. Mentiras. Damon bateu o punho no pilar, o impacto ecoando pelo salão. Catherine Ashford estava usando-o na noite em que morreu. Ninguém sobreviveu àquele acidente. Ninguém. Ivy tremeu. Mas algo, talvez o último pedaço de dignidade pertencente a alguém, sem nada a perder, a impulsionou a agir. Com dedos trêmulos, ela destrancou o medalhão, o removeu e o segurou diante do homem mais poderoso da cidade. Mas ela não o entregou. Se você acredita que eu o roubei, sua voz estremeceu, mas não se quebrou. Então diga-me o que está gravado na parte de trás. Se pertence à sua família, você deve saber. Damon ficou rígido. Sua respiração engasgou em sua garganta. A inscrição, sua voz de repente suavizou, pesada com infinita tristeza. Ela lê V e C, para sempre. Victor e Catherine, para sempre. Limpa a garganta. Ivy lentamente virou o medalhão. A luz do salão iluminou as letras gastas gravadas no ouro desbotado V e C para sempre. Damon exalou um suspiro sufocado. Ele arrancou a joia da mão dela, seus dedos tremendo enquanto eles traçavam cada letra repetidamente, como se com medo de que tudo pudesse ser uma ilusão. Isso é impossível. Ele olhou para cima, seu olhar perfurando-a. Quantos anos você tem? 26. Quando é seu aniversário? Eu não sei exatamente, Ivy respondeu inconscientemente, esfregando seu pescoço nu. Eu fui encontrada abandonada em 15 de novembro. O mundo de Damon parou. 15 de novembro, a data da emboscada, a noite em que ele assistiu,
como um menino de 11 anos, o carro de Catherine Ashford despencar de Ravens Peak a noite em que a enterraram, e o filho não nascido que todos acreditavam ter morrido com ela. Mas se ninguém sobreviveu, por que esta garota estava de pé diante dele, usando o token sagrado que só poderia ser passado através do sangue? Este pingente dourado esconde uma verdade que foi enterrada por mais de 2 décadas. Se você quiser descobrir o segredo sombrio por trás do massacre conosco, aperte o botão de curtir para alimentar esta história. Inscreva-se e toque o sino para nunca perder um capítulo. Compartilhe isso com alguém que ama um bom mistério. Eles te agradecerão depois. Damian não disse outra palavra. Ele agarrou Ivy pelo pulso e a arrastou direto pelo salão principal, deixando os olhares curiosos dos clientes para trás. Ivy tentou soltar sua mão, mas a força desse homem era como uma morsa de ferro. Impossível escapar. Eles passaram por um longo corredor, depois pararam em frente a uma pesada porta de carvalho. Damen a empurrou para abrir, a empurrou para dentro, depois a trancou firmemente. O luxuoso quarto VIP com seu sofá de couro preto e lustre de cristal de repente se tornou uma jaula. Damen se virou para os 2 guarda-costas parados no corredor e deu uma ordem com uma voz que não permitia discussão. Ninguém entra, ninguém sai. Entendem? Asterisco, asterisco. Os 2 homens assentiram rigidamente. A porta bateu. Ivy recuou para um canto, sua coluna contra a parede, seu coração batendo como um tambor de guerra. Ela observou Damen puxar seu telefone e discar. Sua voz estava gelada enquanto ele falava nele. Dr. Hammond, traga o kit de teste de DNA para o restaurante Skyline agora. Sala VIP número 3. Isso é uma ordem. Ele encerrou a chamada sem esperar por uma resposta. Eu não sou sua prisioneira, Ivy disse, sua voz tremendo, mas forçando-se a ficar firme. Você não tem o direito de me manter aqui. Damian se virou para olhá-la. Seus olhos negros eram como 2 poços sem fundo. Você ficará aqui até que eu obtenha uma resposta. Uma resposta para o quê? Ivy perguntou. Damon ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele falou, sua voz caindo como o suspiro de um homem exausto além da medida. Por todos os anos que eu tenho esperado, Ivy não entendeu o que ele queria dizer, mas ela podia sentir a dor naquela voz. Uma dor que durou muito tempo, que afundou fundo nos ossos e na medula. Damon se aproximou. Conte-me sobre seu passado. Tudo o que você sabe, Ivy engoliu. Eu cresci no orfanato Santa Maria. Eu não sei quem são meus pais. As irmãs disseram que eu fui deixada na porta do orfanato em uma noite chuvosa e tempestuosa. O que mais? Damon pressionou. Ivy hesitou por um segundo. Eu estava embrulhada em uma velha jaqueta de couro. Irmã Agatha disse que cheirava a óleo de motor e cigarros. Ela aguardou para mim, mas apodreceu com os anos. Somente o colar permaneceu intacto. Damon parou bruscamente. Uma jaqueta de couro, o cheiro de óleo de motor. Ele prendeu aquele detalhe em sua mente. Importava. Ele não sabia ainda como importava, mas o instinto de um homem que havia sobrevivido ao submundo por metade de sua vida disse a ele que esta era uma peça que ele não podia se dar ao luxo de ignorar. 40 minutos depois, a porta abriu. Um homem de meia idade com óculos de aros dourados entrou, carregando uma maleta de couro preta. Dr. Hammond, o médico particular da família Ashford. Ele não fez perguntas. Ele silenciosamente pegou uma amostra de sangue de Ivy e então começou a trabalhar com o dispositivo dentro de sua maleta. A sala mergulhou em um silêncio sufocante. Ivy sentou no sofá, suas mãos apertadas firmemente. Damon estava na janela, de costas para ela, olhando para a noite como se procurasse por algo que havia perdido há muito tempo. 20 minutos se passaram como 20 anos. Então o Dr. Hammond falou. Sua voz estremeceu ligeiramente. Os resultados estão prontos. Damon se virou. Diga. Dr. Hammond olhou para a tela
Então ergueu o olhar para Ivy com uma expressão que não podia acreditar no que estava vendo. Seu DNA corresponde 90% com a amostra de DNA armazenada de Catherine Ashford. O mundo parecia parar de girar. Ivy sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela queria dizer algo, mas sua garganta travou. Damien ficou imóvel como pedra. Todos esses anos, sua voz rouca, quase um sussurro. Você permaneceu viva todo esse tempo. Enquanto nós pensávamos que você estava morta, enquanto Victor chorava até secar todas as noites, enquanto eu virava o mundo inteiro de cabeça para baixo, procurando por um fantasma. Ivy falou tremendo. Quem sou eu? Damien veio para ficar diante dela. Desta vez não havia raiva em seus olhos, apenas algo mais profundo, mais feroz, como um fogo que havia ardido por 26 anos e agora irrompeu finalmente. Você é Rosalie Ashford, ele disse lentamente, cada palavra medida como se com medo de que ela não ouvisse. A única filha de Victor e Catherine Ashford, a princesa perdida de nossa família. Ivy balançou a cabeça. Não, isso não pode ser. Eu sou apenas uma órfã. Eu esfrego pisos para sobreviver. Eu não sou princesa de ninguém. Damien não respondeu. Ele se virou para o Dr. Hammond. Prepare o carro. Então ele olhou para Ivy com uma expressão que não lhe dava margem para recusar. Ela está indo para casa hoje à noite. Um comboio de 3 carros Rolls-Royce pretos brilhantes deslizou pelas ruas vazias de Blackwood City à noite. Ivy sentou no banco de trás ao lado de Damien, olhando pela janela sem realmente ver nada. Sua mente ainda estava girando com tudo o que acabara de acontecer. Rosalie Ashford. O nome continuava ecoando em sua cabeça como um sino tocando de um mundo distante que nunca lhe pertenceu. 20 minutos depois, o comboio parou diante de um gigantesco portão de ferro forjado. O portão abriu lentamente e Ivy teve que prender a respiração enquanto a propriedade Ashford entrava em vista. Não era uma casa. Era um palácio. Imponentes colunas de pedra branca, amplas janelas brilhando com luz, um imenso jardim com uma fonte de mármore em seu coração. Por toda a sua vida, Ivy vivera em quartos úmidos alugados, e agora ela estava entrando neste lugar. Damien abriu a porta do carro para ela. Ivy saiu, suas pernas ligeiramente instáveis. Ela tentou parecer calma, mas seu coração batia descontroladamente. Damien a guiou pela entrada principal, uma porta de carvalho esculpida com detalhes intrincados em um grande salão com um teto alto e um lustre de cristal brilhando acima. Esta é a sua casa, Damien disse. Sempre foi. Ivy nem havia encontrado sua voz quando um som frágil se ergueu da extremidade do salão. Damien, é você? Traga-a para mim. Eles caminharam por um longo corredor, depois pararam diante de um grande quarto. Damien empurrou a porta para abrir. Lá dentro, um velho sentava em uma cadeira de rodas ao lado da lareira. Victor Ashford, 68 anos, mas parecia ter 80. Seu cabelo era branco puro, seus olhos nublados pela idade e talvez por muitas lágrimas. Seu rosto era magro, todo osso afiado, como alguém que havia vivido muito tempo dentro do sofrimento. Mas quando seu olhar pousou no símbolo na garganta de Ivy, tudo mudou. Victor Ashford começou a tremer. Suas mãos ossudas agarraram os braços da cadeira de rodas. Lágrimas brotaram em seus olhos turvos e escorreram por suas bochechas enrugadas. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não tinham mais força. Damien rapidamente o apoiou, e Victor moveu-se em direção a Ivy lentamente, passo a passo, como se com medo de que ela desaparecesse se ele viesse muito rápido. Ele ergueu uma mão trêmula e tocou o rosto de Ivy. Sua pele estava fria e seca. No entanto, aquele toque carregava uma ternura que ela nunca havia sentido de ninguém em sua vida. Minha filha, Victor sussurrou, sua voz engasgada. Minha Rosalie, você tem os olhos de sua mãe, os olhos de Catherine.
Ivy ficou ali sem saber o que fazer. Por toda a sua vida, ela sonhou em ter uma família, em ouvir alguém chamá-la de filha. Agora estava acontecendo, e ela não sabia como responder. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Você não precisa dizer nada, Victor disse, as lágrimas ainda caindo. Você só precisa estar aqui. Desde aquela noite fatídica, eu esperei por este dia. Eu pensei que você estava morta. Eu pensei que nunca mais haveria. Então ele a abraçou. Os braços eram fracos, mas a seguraram firmemente, como se soltá-la a fizesse desaparecer. Seus ombros tremeram com soluços. Catherine. Victor chamou o nome de sua esposa através do som quebrado de seu choro. Catherine, nossa filha voltou. Você vê? Ela veio para casa. E Ivy, uma garota que por toda a sua vida nunca havia sido abraçada por ninguém. Nunca havia sido chamada de filha de alguém. Uma garota que havia aprendido a não chorar desde muito pequena. De repente sentiu algo se quebrar em seu peito. Suas lágrimas escorreram. Imparável, ela chorou pela mãe, cujo rosto ela nunca havia conhecido. Ela chorou pelo pai que a esperou por um quarto de século. Muito tempo depois, quando ambos finalmente se acalmaram, Victor sentou-se novamente, ainda segurando a mão de Ivy, como se com medo de que ela pudesse desaparecer. Seu rosto ficou solene. Você precisa saber a verdade, ele disse, sua voz baixando. O acidente de sua mãe não foi um acidente. Ivy olhou para ele sem entender. O que você quer dizer, senhor? Damen se aproximou, ficando ao lado de Victor. Foi um assassinato deliberado, ele disse. O carro de Catherine foi forçado a sair do penhasco. Alguém a queria morta. Victor apertou o aperto na mão de Ivy. Os inimigos desta família ainda estão escondidos em algum lugar. Por 26 anos eu procurei, mas nunca os encontrei. E agora você apareceu com o Tolkien em seu pescoço. E eles saberão que você está viva. Ivy sentiu o sangue em seu corpo gelar. Então isso significa, Victor assentiu. Você está em perigo. Ele disse, sua voz tanto dolorida quanto inflexível. Mas desta vez eu não a perderei. Mesmo que eu tenha que trocar minha vida, eu a protegerei. Em sua primeira noite na propriedade Ashford, Ivy não conseguiu dormir. O quarto que lhe deram era maior do que qualquer apartamento que ela já havia alugado, com uma cama de dossel vestida com lençóis de seda branca e cortinas de veludo vermelho profundo. Mas o luxo não trouxe paz. Ela se virou e revirou por horas, sua mente girando com tudo o que havia acontecido. No final, ela desistiu. Ela deslizou em um roupão fino e saiu para a varanda. Blackwood City se estendia abaixo como um tapete de luz. O vento noturno, frio e impiedoso, roçou seus cabelos. Ivy ficou ali com as duas mãos agarrando o corrimão, olhando para baixo sem realmente ver nada. Você não consegue dormir. Uma voz baixa e quente veio de trás dela. Ivy se virou. Damen estava encostado na moldura da porta, braços cruzados sobre o peito, seu rosto meio iluminado e meio perdido na sombra sob a lua. Nem você, Ivy respondeu. Damen não respondeu imediatamente. Ele saiu para a varanda e ficou ao lado dela, de frente para a cidade com ela. Muito tempo se passou antes que ele falasse. Desde aquela noite fatídica, eu tinha 11, limpa a garganta. Eu vivi nas ruas, roubando para sobreviver, dormindo em vielas sujas. Então Victor me encontrou. Ele me deu um teto, uma família, uma razão para viver. Ivy permaneceu em silêncio, escutando. Ela podia sentir o peso carregado dentro de cada palavra. Aquela noite, a noite do acidente, eu estava no carro atrás de Victor. Damen continuou, sua voz baixando ainda mais. Nós estávamos escoltando Catherine para a casa do hospital. Ela estava grávida de 8 meses de você. Ele parou, sua mandíbula apertando como se estivesse forçando algo de volta. Eu vi tudo, ele disse. Os carros saíram da escuridão.
Eles forçaram o carro de Catherine para fora da estrada. Eu o observei despencar do penhasco. Eu o observei pegar fogo. Ivy sentiu seu coração se contrair. Damon se virou para ela, seus olhos negros como dois abismos cheios de escuridão. Os gritos de Victor naquela noite. Eu nunca os esquecerei. Ele gritou o nome de Catherine. Ele gritou o nome da criança não nascida. Ele queria se atirar daquele penhasco atrás dela. E eu, um menino de 11 anos, tive que contê-lo. E então o quê? Ivy perguntou, sua voz quase um sussurro. Aquela noite, quando tudo acabou, eu me ajoelhei diante de Victor. Damon disse, eu jurei. Jurou o quê? Damian olhou direto em seus olhos. A luz da lua caía sobre seu rosto, afiando as linhas duras de suas feições e a determinação feroz queimando em seu olhar. Eu jurei que encontraria quem fez isso e os faria pagar. Eu jurei que encontraria a criança se ela ainda estivesse viva. Eu jurei que protegeria a família Ashford com minha vida. Ele se virou para a cidade, sua voz se afastando ainda mais. Aquele juramento de longa data tem sido a única razão de eu ter existido. Victor desabou após o acidente. Ele não tinha mais forças para liderar. Ele me adotou, me entregou todo o império quando eu tinha 18. Eu me tornei o chefe não porque eu queria poder, mas porque eu precisava dele para manter minha promessa. Ivy olhou para ele e de repente entendeu tanta coisa. Sua frieza, a crueldade sobre a qual as pessoas sussurravam. Tudo começou naquela noite tempestuosa há muito tempo. Você já encontrou o responsável por isso? Ela perguntou. Damian ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele se virou, suas costas altas e solitárias ao luar. Ainda não, ele disse. Eles se esconderam muito bem. Eu virei todo o submundo de cabeça para baixo por décadas e ainda não os encontrei. Mas agora que você apareceu, tudo será diferente. Diferente como? Ivy perguntou. Damon se virou para ela, seu olhar tão afiado e frio quanto uma lâmina. O inimigo se mostrará, porque você, Rosalie Ashford, é a isca perfeita. Os dias que se seguiram passaram como um sonho do qual Ivy não tinha certeza se queria acordar ou escapar. Ela foi tratada como uma verdadeira princesa. Servos lhe trouxeram dezenas de vestidos caros, sapatos, joias. Seu quarto era renovado com flores frescas todos os dias. Um chefe particular perguntava o que ela queria comer. Todos na propriedade curvavam a cabeça quando ela passava. Mas em vez de se sentir feliz, Ivy se sentiu sufocada. Ela estava acostumada a cuidar de si mesma, acostumada a refeições simples e a esfregar o chão para viver. Esse luxo parecia uma roupa grande demais, algo que ela usava sem saber como se encaixar nela. Na manhã do terceiro dia, enquanto Ivy estava sentada sozinha na grande sala de estar, um homem entrou. Ele parecia ter cerca de 55 anos, seu cabelo escuro bem penteado, seu terno cinza perfeitamente ajustado e um sorriso caloroso repousando em seus lábios. Bem-vinda de volta, senhorita Ashford. Ele disse, sua voz suave e polida. Eu sou Marcus Kane, o conselheiro mais próximo de Damon. Eu servi esta família desde antes de você nascer, e Vi ficou de pé, sem saber como responder. Olá! Marcus se aproximou, segurando um buquê de rosas brancas puras. Ele o colocou na mesa em frente a ela. Eu trouxe um pequeno presente para lhe dar as boas-vindas, ele disse. Você sabe, Damian pode parecer frio, mas ele passou toda a sua vida adulta procurando por você. Um quarto de século. Nem um único dia ele parou. Você é a única razão pela qual ele ainda acredita em qualquer coisa. Ivy olhou para as flores, depois para Marcos. Ele parecia sincero. Seu sorriso era caloroso, seus olhos gentis. Obrigada, ela disse. Ainda estou tentando me acostumar com tudo isso. Marcos assentiu com compreensão. Eu entendo. É uma grande mudança, mas você não precisa se preocupar. Estamos todos aqui para protegê-la. Ele passou aquela manhã inteira guiando-a pela propriedade, apresentando cada cômodo, contando-lhe histórias sobre a família Ashford.
Sua voz permaneceu gentil, paciente, como um tio bondoso. Naquela tarde, outro visitante chegou. Preston Cole, 55 anos, um parceiro de negócios de longa data da família. Ele tinha cabelo grisalho, um rosto quadrado e um terno preto caro. Quando ele entrou na sala de estar e viu Ivy, ele abriu um sorriso radiante. Um milagre, ele exclamou. A filha de Victor está viva. A família Ashford é verdadeiramente abençoada. Preston deu um passo à frente para apertar a mão dela, mas no breve momento em que suas mãos se tocaram, Ivy sentiu que algo estava errado. Seu sorriso era largo, mas seus olhos eram frios, frios como gelo. Apenas por um instante, então desapareceu. Obrigada, Ivy respondeu, mantendo sua voz firme. Preston não ficou muito tempo. Ele conversou com Victor por um tempo, então se desculpou para ir ver Damien. Quando os dois homens estavam no corredor, Ivy por acaso passou e pegou parte da conversa deles. Você tem certeza de que ela é a verdadeira? A voz de Preston era baixa. Isso não é alguma armação. Resultados de DNA podem ser falsificados. Você deveria ter cuidado. Ela é filha de Victor. A voz de Damien era gelada. O símbolo não mente. Eu só quero proteger a família. Preston disse, você sabe quantas pessoas querem usar a morte de Catherine para se apoderar dos bens Ashford? Ivy se apressou antes que eles notassem que ela estava escutando. Seu coração batia rápido. Ela não sabia o que pensar sobre Preston Cole, mas o que realmente a perturbou aconteceu naquela noite. Enquanto ela caminhava pelo corredor leste em direção ao seu quarto, ela viu Marcus e Preston conversando em particular em um canto sombrio. Eles estavam perto, cabeças baixas, vozes sussurradas. Ivy não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo, mas ambos os seus rostos pareciam graves. Então Marcus levantou a cabeça e a viu. Instantaneamente ele colocou aquele sorriso familiar. Senhorita Ashford, ele disse brilhante e alegre, como se nada tivesse acontecido. Você ainda está acordada. Preston se virou também, deu-lhe um breve aceno, então rapidamente se afastou. Apenas negócios, Marcus disse quando notou o olhar curioso de Ivy. Nada com que você precise se preocupar. Durma bem. Ivy assentiu e voltou para seu quarto. Mas quando ela se deitou na cama, ela não conseguiu dormir. Algo não estava certo. Ela podia sentir isso em seus ossos. O sorriso de Marcus era muito perfeito. O olhar de Preston era muito frio. E aquela conversa sussurrada na escuridão. Sobre o que havia sido. Ela ainda não sabia a resposta. Mas ela sabia de uma coisa. Nesta propriedade, nem todo mundo era amigo. Nos dias que se seguiram, Ivy percebeu uma coisa. Não importa onde ela fosse na propriedade, Damien estava sempre lá. Não por acaso, não aleatoriamente. Ele a rastreava como uma sombra ligada à sua forma. Quando ela descia para o café da manhã, ele já estava sentado à mesa. Quando ela caminhava no jardim, ele estava em uma varanda olhando para baixo. Quando ela entrava na biblioteca para ler, ele aparecia 10 minutos depois com a desculpa de que precisava encontrar documentos. E não era só isso. Ivy notou que os empregados masculinos na propriedade gradualmente desapareceram. Em seu lugar, eram todas mulheres. Quando ela perguntou a uma das criadas, a garota baixou a cabeça e sussurrou que o Sr. Blackwood havia ordenado que todo o pessoal masculino fosse transferido para outra área. A razão não foi esclarecida, mas todos entenderam. Uma semana depois, Ivy não aguentou mais. Ela encontrou Damien em seu escritório e abriu a porta sem bater. Maldito levantou o olhar da pilha de papéis, seus olhos escuros nela sem a menor surpresa, como se soubesse que ela estava vindo. Você está me observando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ivy disse sem rodeios, sua voz tremendo de raiva. Eu não consigo respirar. Eu não consigo ir a lugar nenhum sem alguém atrás de mim. Eu não consigo falar com ninguém sem ser monitorada. Isso é proteção ou é prisão?
Damien se levantou, contornou a mesa e caminhou em direção a ela. Eu estou te protegendo, me protegendo. Eve deu uma risada amarga. Você expulsou todos os homens da área onde eu estou. Você controla quem eu vejo, o que eu digo, onde eu vou. Isso não é proteção. Isso é obsessão. Damian parou na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo de seu corpo. Você não entende. Sua voz baixou, não mais fria, carregando algo mais profundo, mais feroz. Por 26 anos eu vivi com aquele juramento. Todos esses anos eu te procurei em desesperança. Eu virei cada pedra, caminhei por cada rua escura, questionei centenas de pessoas e não havia nada. Nem um único rastro. Eu pensei que você estava morta. Eu pensei que nunca seria capaz de cumprir minha promessa a Victor. Ele levantou a mão, quase tocando seu rosto, seu dedo parando apenas milímetros de sua bochecha. Então ele parou como se com medo de que se a tocasse, ela se dissolvesse. Agora você está aqui, ele disse, sua voz. Carne e osso real. E eu não deixarei ninguém pôr a mão em você. Ninguém. Nem eu decidindo minha própria vida. Eve perguntou, sua voz mais suave, mas ainda inabalável. Damien olhou direto em seus olhos. Até isso eles se encararam em silêncio. Nenhum cedeu. No final, Eve foi quem se virou primeiro. Ela saiu do quarto, seu coração cheio de conflito. Ela odiava ser controlada, mas no fundo, ela entendia por que ele fazia isso. E essa compreensão tornava impossível para ela odiá-lo completamente. Naquela noite, Eve caiu em um sono cheio de pesadelos. Ela sonhou com um carro despencando de um penhasco em uma noite chuvosa e tempestuosa. O grito de metal colidindo, o som de vidro estilhaçando, o grito de uma mulher. Então fogo. Fogo por toda parte. Ela acordou assustada, encharcada de suor, seu coração batendo como se pudesse explodir através de suas costelas. Ela sentou na cama por um tempo, tentando se acalmar. Então ela se levantou e caminhou até a porta. Ela precisava de ar. Ela precisava sair daquele quarto, mesmo por um minuto. Mas quando ela abriu a porta, ela congelou. Damien estava lá, bem do lado de fora de sua porta. Ele estava encostado na parede oposta, braços cruzados sobre o peito, olhos fechados, mas seu corpo não estava relaxado. Cada músculo estava tenso, pronto para se mover a qualquer momento. Quando a porta abriu, seus olhos se abriram. Aqueles olhos escuros olharam para ela na escuridão do corredor, afiados, mas não assustadores. O que você está fazendo aqui? Eve perguntou, sua voz um sussurro. De guarda, Damien respondeu curto e direto. Você tem dezenas de guarda-costas. Por que você tem que fazer isso sozinho? Porque eu não confio em mais ninguém, ele disse sem hesitação. Eve engoliu. Você faz isso todas as noites. Silêncio. Damien não respondeu. Mas aquele silêncio era uma resposta. Você não dorme? Ela perguntou, sua voz suavizando. Damien olhou para ela por um longo tempo. Então ele falou, sua voz baixa como uma exalação cansada. Eu não durmo pacificamente à noite desde que eu tinha 11. Toda noite eu fecho meus olhos e eu vejo o carro passar sobre o penhasco. Toda noite eu ouço Victor gritando. Pelo menos agora, quando eu estou acordado, eu tenho uma razão. Eu tenho alguém para proteger. Eve ficou ali olhando para ele, o homem mais poderoso da cidade. O chefe da máfia que fazia todo o submundo tremer. E ele estava aqui fora de sua porta todas as noites, sem dormir apenas para ter certeza de que ela estava segura. Pela primeira vez, ela não sentiu medo dele. Ela sentiu pena. Pena pelo menino de 11 anos que testemunhou a tragédia. Pena pelo homem que carregava mais de 2 décadas de peso em seus ombros. Ela não disse mais nada. Ela se virou para seu quarto. Mas quando ela fechou a porta, ela não a fechou completamente. Ela deixou uma pequena fresta, um fino filete de luz cortando a escuridão do corredor, como um convite ou como uma promessa de que ela não desapareceria.
Depois daquela noite, Ivy não conseguia parar de pensar em Damien parado fora de sua porta todas as noites, sobre o olhar gelado de Preston Cole, sobre o sorriso de Marcus Kane, que era um pouco perfeito demais, sobre o assassinato de sua mãe 26 anos atrás, e o mentor que ainda não havia sido encontrado. Ela não podia simplesmente sentar e esperar que outras pessoas a protegessem. Ela precisava da verdade. Ela precisava encontrá-la sozinha. 3 noites depois, quando o relógio bateu 2 da manhã, Ivy saiu de seu quarto. Ela sabia que Damien geralmente fazia guarda do lado de fora de sua porta. Mas esta noite, ele tinha uma reunião urgente com seus homens e ainda não havia retornado. Esta era sua única chance. Descalça no chão de mármore gelado, ela se moveu pelo corredor escuro, evitando as câmeras de segurança, cujas posições ela havia discretamente memorizado nos últimos dias. O arquivo de registros ficava no porão, um quarto que ela havia descoberto por acaso quando Marcus a levou em um tour pela propriedade. A porta do arquivo não estava trancada. Ivy entrou sorrateiramente e ligou a pequena lanterna em seu telefone. Altas prateleiras de metal estavam repletas de caixas de arquivo alinhadas como soldados silenciosos. Ela começou a procurar, seus dedos deslizando por rótulo após rótulo, contratos de negócios, relatórios financeiros, listas de funcionários. Então ela o encontrou. Uma velha caixa de metal, empoeirada, com uma linha manuscrita desbotada na frente. O incidente de 15 de novembro. Suas mãos tremeram ao abri-la. Dentro havia um arquivo grosso, o papel amarelado pela idade. Ela folheou página após página, lendo avidamente sob o feixe da lanterna. Relatório de cena. Fotos de um carro queimado no fundo do penhasco. Lista de vítimas. Catherine Ashford, 32 anos, 8 meses grávida, falecida no local. Motorista, falecido. Feto, corpo não encontrado, presumido falecido. Ivy engoliu em seco e continuou lendo. Então ela parou em uma página digitada com um título: Análise de Segurança Interna. Seus olhos se arregalaram enquanto ela absorvia as linhas. O cronograma de viagem de Catherine Ashford, na noite de 15 de novembro, foi classificado como ultra-secreto. Apenas um pequeno número de pessoas na organização sabia a hora e a rota exatas. Abaixo estava uma lista. Victor Ashford, Damon Blackwood, 11 anos. O motorista particular, falecido e mais um nome, mas ele havia sido apagado, não riscado com tinta, raspado de propósito, deixando uma pálida faixa branca na página como uma cicatriz. O coração de Ivy começou a bater mais forte. Alguém havia removido seu nome da lista. Alguém não queria ser descoberto como uma pessoa que sabia o cronograma de Catherine naquela noite. Quem era? E essa pessoa foi quem vendeu sua mãe. Ela virou a página. Um relatório investigativo adicional. Testemunha não identificada. Descrição como segue. Masculino, de meia idade, vestindo uma jaqueta de couro velha, andando em uma motocicleta velha. Visto perto da cena aproximadamente 30 minutos após o acidente, parecia estar carregando algo ao sair. Identidade desconhecida. Nenhuma investigação adicional. Ivy parou. A jaqueta de couro. Irmã Agatha havia dito que Ivy estava embrulhada em uma jaqueta de couro velha quando foi abandonada na porta do orfanato. O cheiro de óleo de motor e cigarros. Uma motocicleta velha. Tudo se encaixava. Este homem estivera na cena. Este homem havia levado algo embora. Esse algo era ela. Este homem a havia salvado. Ela tinha que encontrá-lo. Ele era a única testemunha viva. Ele sabia o que aconteceu naquela noite. E naquele exato momento, a porta do arquivo abriu. Ivy se virou rapidamente, escondendo o arquivo atrás de suas costas. A luz do corredor derramou-se, e uma figura apareceu na porta. Marcus Kane. Ele usava um terno, apesar da hora tardia.
Seu cabelo ainda bem penteado, aquele sorriso familiar em seus lábios. Mas seus olhos não estavam sorrindo. Aqueles olhos eram afiados como uma lâmina na escuridão. É tarde, senhorita, Marcos disse, sua voz suave, mas carregando algo que fez a pele de Ivy arrepiar. O que você está procurando aqui embaixo? Eu só queria saber mais sobre minha família. Ivy respondeu, forçando sua voz a soar normal. Sobre minha mãe? Marcos entrou no quarto e fechou a porta atrás dele. O som dela se fechando soou como uma armadilha se fechando. Curiosidade é bom, ele disse aproximando-se. Mas há coisas que você não deveria saber, senhorita. Alguns segredos são enterrados por uma razão. Como o segredo de quem matou minha mãe? Ivy perguntou sem rodeios, recusando-se a recuar. Marcos parou em silêncio por um instante. O sorriso em seus lábios não mudou, mas algo em seu olhar escureceu. Cuidado, senhorita, ele disse. Cavar no passado às vezes acorda coisas que não deveriam acordar. Há monstros dormindo no escuro. Não os acorde. Eles se encararam no quarto estreito e empoeirado. Então Marcos inclinou a cabeça como se lembrasse de algo. Ah, você encontrou algo sobre a jaqueta de couro? Ivy ficou rígida. A jaqueta de couro? Ela só havia contado aquele detalhe para Damien na sala VIP do restaurante na primeira noite em que se conheceram. Ninguém mais deveria ter sabido. Como Marcos sabia? Marcos pareceu perceber seu erro. Seu sorriso se alargou, mais suave, mais natural, como se estivesse cobrindo algo. Damien me disse, ele disse rapidamente. Nós não escondemos nada um do outro. Você sabe, eu sou seu conselheiro mais próximo. Sim, Ivy assentiu, forçando-se a sorrir. Eu entendo. Mas dentro dela, os alarmes estavam gritando. Damien não teria compartilhado aquele detalhe com ninguém. Não Damien. Ele era muito protetor dela para revelar qualquer coisa sobre ela para outra pessoa. Marcos sabia sobre a jaqueta de couro. Marcos perguntou se ela havia encontrado algo. Marcos havia aparecido no exato momento em que ela estava investigando. Isso não era uma coincidência. Você deveria voltar para seu quarto e descansar, Marcos disse, abrindo a porta do arquivo. É tarde. Não é bom para a sua saúde. Ivy saiu, sentindo o olhar de Marcos queimando em suas costas por todo o corredor. Quando ela chegou ao seu quarto, ela fechou a porta e encostou-se na parede, seu coração batendo como um tambor. Ela sabia de uma coisa com certeza. Marcus Kane não era um bom homem. Ele estava escondendo algo e ele a estava observando. Ela tinha que encontrar o homem da jaqueta de couro antes que Marcus o fizesse. Ela tinha que agir agora. Na noite seguinte, Ivy agiu. Ela esperou até o relógio bater 1.000 da manhã, quando toda a propriedade mergulhou em silêncio. Ela trocou sua camisola por jeans preto e um moletom escuro que havia escondido no fundo do guarda-roupa. Ela enfiou seu telefone no bolso, amarrou os tênis e foi para a janela. Seu quarto ficava no segundo andar, mas do lado de fora uma treliça antiga de escalada agarrava-se firmemente à parede de pedra. Ela a estudara por dias, julgando-a resistente o suficiente para suportar seu peso. Ela abriu a janela, respirou fundo, então saiu. O vento noturno cortou sua pele. Suas mãos agarraram galhos secos. Seus pés procuraram apoio em nós ásperos de madeira. Seu coração batia como se fosse explodir. Se ela caísse, ela quebraria ossos. Se ela fosse descoberta. Ela não ousava imaginar o que Damien faria. Mas ela não tinha escolha. Ela tinha que encontrar a verdade. Ela se abaixou centímetro por centímetro, evitando cuidadosamente galhos quebradiços que pudessem quebrar e fazer barulho. Finalmente, seus pés encontraram o chão. Ela se escondeu nas sombras e observou. Uma câmera de segurança varria lentamente o canto do quintal. Ela esperou que ela se afastasse, então correu forte para a cerca. Os guardas patrulhavam em um horário fixo que ela havia silenciosamente rastreado a semana toda. Ela sabia que eles passariam pelo portão lateral em 5 minutos.
Ela tinha tempo suficiente. Ela pulou a cerca na beira do jardim, onde árvores densas bloqueavam a vista. Suas roupas se prenderam e rasgaram nos galhos, mas ela não se importou. Ela correu pelo caminho estreito atrás da propriedade, alcançou a estrada principal e chamou um táxi através de um aplicativo em seu telefone. A espera de 10 minutos se esticou como um século inteiro. Quando o carro amarelo parou na frente dela, ela pulou dentro como se estivesse fugindo do inferno, o Distrito Industrial Sul, ela disse ao motorista. 30 minutos depois, Damon terminou sua reunião e retornou à propriedade. Como de costume, ele foi para o quarto de Ivy para checar como ela estava. Mas quando ele chegou, a porta estava entreaberta e o quarto estava vazio. A cama estava intocada. A janela estava bem aberta, limpa a garganta, as cortinas chicoteando no vento noturno. Ele ficou ali por 1 segundo, 2 segundos, então sua fúria detonou. Damon se virou e enfiou o punho direto no grande espelho na parede. Vidro estilhaçou. Sangue escorreu por seus nós dos dedos. Mas ele não sentiu dor. Ele sentiu apenas uma coisa. Medo. Medo de que ele a perderia novamente, como ele havia perdido 26 anos atrás. Encontre-a. Ele rugiu para os guarda-costas que vieram correndo quando ouviram o espelho quebrar. Virem a cidade inteira de cabeça para baixo. Agora mesmo. Marcus Ken apareceu na porta, seu rosto ansioso. O que aconteceu? Ela partiu. Damian disse, sua voz rangendo entre os dentes cerrados. Marcus assentiu. Grave. Deixe-me ajudar. Eu tenho pessoas em toda a cidade. Nós a encontraremos. Damian assentiu, muito preocupado para notar o estranho brilho frio nos olhos de Marcus. Marcus puxou seu telefone, apertou alguns botões e um sorriso fugaz cruzou sua boca quando a localização GPS de Ivy apareceu na tela. Enquanto isso, Ivy estava se orientando pelo antigo distrito industrial no sul da cidade. Fábricas abandonadas, garagens enferrujadas, bares sujos. Ela perguntou a todos que encontrou. Vocês conhecem um velho mecânico que usa uma jaqueta de couro, uma motocicleta velha? Talvez ele trabalhasse por aqui há uns 26 anos. A maioria das pessoas balançava a cabeça ou a afastava. Alguns a olhavam como se ela estivesse louca. Ela quase desistiu quando um homem bêbado sentado na porta de um bar barato agarrou sua mão. Jaqueta de couro, ele murmurou, seu hálito cheirando a álcool. Velho mecânico, você está procurando por Walt, o velho. Ivy caiu de joelhos na frente dele. Você sabe onde ele está? O bêbado cacarejou. Quem não conhece aquele velho louco mora debaixo da Ponte Leste? Louco pra caramba. Gaguejando o dia todo sobre a menina na noite chuvosa. Ele balançou a cabeça. Mais de 20 anos e ele ainda não vai parar de falar sobre isso. Completamente louco. A menina na noite chuvosa. Ivy's coração parou. Aquela era ela. Ela era aquela menina na noite chuvosa. Ela se levantou e correu em direção à Ponte Leste. Seus pés voaram sobre o asfalto. Seu coração batendo como se fosse explodir. Ela estava prestes a encontrar a verdade. Ela estava prestes a aprender o que aconteceu naquela noite. Mais de 6 anos atrás. Ela não sabia que na escuridão atrás dela, uma fila de carros pretos se movia silenciosamente, seguindo o sinal de GPS do telefone em seu bolso, e o que liderava aquele comboio não era Damian. Debaixo da Ponte Leste era um mundo diferente. Escuro, úmido, o fedor de lixo em decomposição e água de esgoto trançados juntos, até parecer que revestia o fundo de sua garganta. As luzes da rua eram tão fracas que só conseguiam alcançar alguns metros. Tudo além disso caía em um preto espesso e engolindo. Ivy entrou, seus sapatos chapinhando em poças sujas, seus olhos lutando para se ajustar. Ela viu abrigos improvisados construídos com papelão e lonas rasgadas, figuras sombrias aglomeradas em cantos, dormindo
ou observando-a com olhos cansados. Então ela o viu, uma forma encolhida em si mesma no canto mais distante, sob uma saliência de concreto rachada, cabelo branco como cinzas, longo até os ombros, uma barba espessa engolindo metade de seu rosto, roupas rasgadas e sujas. Mas quando Eve se aproximou, ela viu seus olhos. Aqueles olhos ainda eram brilhantes, ainda vivos, ainda carregando algo que não havia silenciado mesmo depois de todos esses anos. Você é Walter Morris? Ivy perguntou, sua voz tremendo de nervosismo. Aquele com a motocicleta velha e a jaqueta de couro. O velho se encolheu e recuou mais fundo na escuridão. Alguém! Ele gaguejou, sua voz rouca como se não falasse com outro ser humano há muito tempo. O que você quer? Eu não tenho nada. Vá embora. Eve deu outro passo. Eu não vim para pegar nada. Eu vim para saber a verdade sobre aquela noite em Ravens Peak. Sobre o carro que despencou do penhasco em Ravens Peak. Sobre a mulher grávida dentro daquele carro. Velho Walt ficou imóvel. O que você está dizendo? Ivy moveu mais um passo e a fraca luz da rua pegou seu peito, iluminando o token dourado em sua garganta. O pingente brilhou na escuridão como uma pequena estrela. Oldwalt o viu. Seus olhos se arregalaram. Seu corpo inteiro começou a tremer. Então ele chorou. Lágrimas escorreram por suas bochechas enrugadas, desaparecendo em sua barba prateada. Minha filhinha. Ele sussurrou, sua voz quebrando. Você está viva. Todo esse tempo, eu passei uma vida me perguntando se você estava viva ou morta. E você está aqui. Você está viva. Eve sentiu seu coração apertar. Então era você. Você é quem me salvou naquela noite. Velho Walt assentiu, lágrimas ainda caindo. Ele puxou Eve para sentar ao lado dele, sua mão trêmula e envelhecida fechando-se em volta da dela. Então ele começou a contar, sua voz monótona e pesada, como um eco arrastado do passado. Naquela noite eu estava subindo Ravens Peak. A chuva caía como uma cachoeira. Eu mal conseguia ver a estrada. Então eu vi. Carros pretos passaram por mim em uma velocidade louca. Eles forçaram outro carro a sair da estrada. Eu ouvi metal batendo, vidro quebrando, gritos. Então o carro despencou da borda. Ele parou respirando com dificuldade. O carro preto acelerou. Eles não pararam. Eu era o único que restava ali. Eu desci o penhasco, deslizando pela encosta. O carro estava de cabeça para baixo, fumegando. E eu a vi, Catherine. Ela ainda estava respirando, sangue por toda parte. Mas ela ainda estava respirando. E ela estava segurando a barriga, protegendo o bebê dentro. Minha mãe, Ivy sussurrou, lágrimas escorrendo. Velho Walt assentiu. Ela olhou para mim, seus olhos. Eu nunca os esquecerei. Dor, mas determinação também. Ela agarrou minha mão e disse, salva meu filho. Por favor, salva meu filho. Ele enxugou suas lágrimas com a manga de sua jaqueta rasgada. Então ela deu à luz. Bem ali nos destroços, com sua última força. Eu fiz o parto do bebê. Você era tão pequena, vermelha e nova, chorando na noite chuvosa. Ela olhou para você uma vez, apenas uma vez. Então ela tirou o colar e o amarrou em seu pescoço com um nó tão apertado que eu tive que lutar para que ficasse seguro. Ela sussurrou em seu ouvido. Eu ouvi. O que ela disse? Ivy perguntou, sua voz engasgada. Velho Walt olhou para ela, seus olhos crus e vermelhos. Ela disse, encontre seu pai. Este símbolo irá te guiar para casa. Viva. Viva por sua mãe, Ivy chorou. Ela chorou como nunca lhe foi permitido chorar. Uma vida inteira sem saber quem era sua mãe. Quase 3 décadas acreditando que havia sido abandonada. Mas não, sua mãe havia lutado para que ela vivesse. Sua mãe havia usado seu último suspiro para protegê-la. Então ela morreu. Velho Walt continuou, sua voz como uma exalação cansada. Em minhas mãos, eu te segurei e a observei partir.
Por que você não chamou a polícia? Ivy perguntou. Por que você me deixou no orfanato? Velho Walt curvou a cabeça envergonhado. Eu tenho antecedentes. Eu estava com medo de que me culpassem. E eu sabia que isso estava ligado à máfia. Aqueles carros tinham um símbolo. Eu o reconheci. Se eu falasse, eu morreria. Ele apertou a mão de Ivy. Eu te levei para o orfanato. Te deixei na porta, então eu desapareci. Eu vivi em culpa e medo por tanto tempo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Ivy abraçou o velho. Minha mãe lutou para que eu pudesse viver. Ela disse, sua voz embargada. E você me salvou. Você não precisa sentir muito. Naquele momento, o som de pneus cantando quebrou o ar do lado de fora da ponte. Ivy olhou para cima e viu Damien entrar apressado, seus olhos ferozes, seu corpo tenso como um arame. Mas quando ele a viu chorando, ele parou. Ele olhou para velho Walt, depois de volta para Ivy, e ele entendeu. Você é quem a salvou, Damien disse, sua voz. Velho Walt se levantou, tremendo. Sinto muito. Eu deveria ter falado há muito tempo. Damien não teve tempo de responder. Outro conjunto de faróis acendeu no espaço debaixo da ponte, cegando. Não era o carro dele. Uma fila de veículos pretos parou e uma figura saiu da escuridão. Marcus Kane. Um sorriso frio em seus lábios. Finalmente encontrei vocês, ele disse. Todos os três. Damien se moveu instantaneamente, pisando na frente de Ivy, enquanto sua mão sacava sua arma em uma única respiração. Os homens de Marcus já haviam cercado o espaço debaixo da ponte, selando todas as saídas. Os faróis dos carros pretos inundaram a passagem apertada, lançando sombras longas e distorcidas sobre o concreto. Marcus! Damien rosnou. O que você está fazendo aqui? Marcus sorriu, aquele sorriso familiar que Ivy havia visto em seus primeiros dias na propriedade. Mas agora parecia diferente. Frio, cruel, assim como você, Marcus respondeu, sua voz gentil. Procurando por nossa jovem senhora. Eu não te chamei, Damien disse. A arma ainda apontada para Marcus. Você não precisava. Marcus deu de ombros. Eu sempre sei tudo. É meu trabalho. Lembre-se, conselheiro mais próximo. Tendo servido a família por mais da metade da minha vida. Eu conheço cada um dos seus passos, cada decisão, cada fraqueza. O ar ficou espesso com tensão. Ivy estava atrás de Damien, sua mão apertada no braço trêmulo do velho Walt. Então Marcus suspirou. O sorriso desapareceu. A máscara amigável caiu, revelando o rosto por baixo. Frio, ganancioso, cheio de ódio. Que pena, Marcus disse, sua voz não mais calorosa. Eu esperava que a garota não encontrasse este velho. Teria sido muito mais simples. Ela não teria sido nada além da pequena princesa da família, sem saber nada, sem fazer nada. Eu teria continuado esperando, mas agora ela sabe demais. Damien apontou a arma direto para a cabeça de Marcus. O que você disse? Marcus olhou para Damien com desprezo. 26 anos, Damien. Uma vida inteira de espera. 26 anos. Eu pensei que a garota morreu com sua mãe. Um plano perfeito. Catherine morre. O bebê morre. Victor desaba. A família precisa de um novo líder. E esse líder deveria ter sido eu. Você é um traidor. Ivy explodiu, sua voz tremendo de fúria e horror. Marcus se virou para ela. Traidor? Ele deu uma risada fria. Não, senhorita. Eu estou apenas pegando de volta o que me pertence. Victor me prometeu. Poder, posição, um futuro. Eu sou quem construiu este império com ele desde os primeiros dias. Então ele adotou um menino de rua. Marcus se virou para Damien, o ódio queimando em seus olhos. 26 anos de lealdade, 26 anos de serviço, e eu ainda era apenas um conselheiro. Enquanto você, uma criança de sarjeta, pegou das ruas, se tornou o chefe. Você sabe como isso se sente? Damien ficou congelado.
Ele olhou para o homem em quem confiou por 25 anos, o homem que o ensinou a administrar a organização, o homem que ficou ao lado dele em cada decisão. Você vendeu o cronograma de Catherine. Damon disse, sua voz engasgando. Marcos assentiu, nem um pouco envergonhado. Você finalmente entende. Sim. Eu lhes dei a informação. A hora em que ela saiu do hospital, a rota, o número de guardas, tudo. Preston Cole pagou muito bem por isso. Preston Cole, Damon rangiu. Ah, você não sabia, Marcos riu. Preston era o mentor. Eu era apenas quem alimentava os detalhes. Um plano perfeito. Catherine morre, o bebê morre. Victor desaba. A família entra em caos. Preston assume. E eu sou recompensado como mereço. Marcos exalou. Mas então você apareceu. Um menino de 11 anos ajoelhado diante de Victor, jurando seu juramento. Victor olhou para você como se você fosse um salvador. Ele lhe entregou tudo e eu tive que continuar esperando. 26 anos. Damien, eu esperei você cometer um erro. Eu esperei você morrer. Eu esperei meu momento. Então Marcos olhou para Ivy e agora essa garota lá aparece com o Tolkien, com a herança, arruinando tudo o que eu construí. Marcos sacou sua arma. Desta vez eu farei isso sozinho, sem erros. Ele apontou a arma para o velho Walt. Mate o velho. Ele a virou para Ivy. Mate a garota. Então ele olhou para Damien. E você? Você morrerá como um traidor. Eu direi a todos que você trabalhou com o inimigo para tomar posse da propriedade Ashford. Você matou a filha de Victor, e eu, o conselheiro leal, o eliminei para vingá-la. Velho Walt tropeçou para trás, tremendo. Por favor, senhor, ele gaguejou. Eu sou apenas um velho inofensivo. Mas Ivy deu um passo à frente. Ela se colocou na frente do velho Walt, queixo erguido, olhos fixos em Marcos. Se você quer matá-lo, terá que passar por mim. Marcos olhou para ela, surpreso por um segundo. Então riu. Corajosa, assim como sua mãe. Catherine era corajosa assim também. Ela olhou direto para os faróis dos carros que vinham em sua direção e não gritou. Ele apontou a arma para Ivy. Como desejar, senhorita. Damien gritou. Marcos! O tiro rasgou a noite. Damien avançou em direção a Ivy como um raio. Em uma fração de segundo, ele a empurrou para o chão e usou seu próprio corpo como escudo. A bala rasgou seu ombro esquerdo em vez de sua cabeça. Sangue jorrou, quente e chocante, espirrando no rosto de Ivy. Ela gritou de terror, mas Damien não parou. Ele cerrou os dentes contra a dor, girou e atirou de volta em Marcos. Naquele mesmo momento, o rugido dos motores subiu no espaço sob a ponte. Mais 3 carros pretos entraram. Os homens de Damian, aqueles que o haviam seguido secretamente da propriedade. Eles pularam com suas armas já carregadas e o tiroteio começou. A passagem subterrânea se transformou em inferno. Tiros estalaram como trovões. Clarões de fogo iluminaram a escuridão em explosões duras e violentas. O cheiro de pólvora e sangue misturou-se até parecer que revestia o ar. Os homens de Marcos revidaram como loucos, mas os homens de Damien eram mais numerosos e melhor treinados. Um por um, eles caíram. Damien se levantou, seu ombro esquerdo ainda sangrando, mas ele lutava como se não sentisse dor alguma. Ele se moveu rápido como um fantasma, derrubou um homem que estava tentando alcançar Ivy. Então se virou para Marcos. A fúria queimando em seus olhos era mais quente do que qualquer chama. Velho Walt arrastou Ivy para trás de um pilar de concreto e usou seu próprio corpo para protegê-la. Uma bala perdida roçou sua perna, deixando uma ferida sangrando, mas ele não a soltou. Abaixe-se! Ele gritou no ouvido de Ivy. Não levante a cabeça! Marcos se agachou atrás de um carro e atirou de volta em Damien. Você sempre foi o cão leal de Victor, ele gritou por cima do tiroteio. Mas um cão nunca se torna um mestre. Você sempre será nada além do garoto de rua que ele pegou.
Damen derrubou outro homem que estava tentando proteger Marcos. Você está errado, ele respondeu, sua voz fria como gelo. Eu não sou leal a Victor. Ele saltou sobre um barril de metal e encurtou a distância. Eu sou leal à família Ashford. Outro tiro estalou de sua arma e o último dos homens de Marcos caiu e ela. Damian olhou para Eve. É a última Ashford que resta. Marcos ficou sem balas. Ele jogou sua arma de lado, puxou uma faca e atacou Damian. Os dois homens se chocaram como animais selvagens. Marcos cortou. Damian se afastou, mas a ferida em seu ombro o atrasou mais do que deveria. A lâmina abriu uma longa linha no braço de Damian. Mais sangue jorrou, mas Damian não recuou. Ele deu um soco no rosto de Marcos, desequilibrando-o. Então ele chutou o joelho de Marcos, forçando-o a cair. Finalmente ele desferiu um soco esmagador na têmpora de Marcos. Marcos caiu no chão, a faca deslizando para longe. Damian o imobilizou ali, apontou a arma para sua cabeça, seu dedo no gatilho. Marcos estava lá com sangue escorrendo do nariz e da boca, e ainda assim ele riu. O som enlouquecido ecoou sob a ponte agora que o tiroteio havia silenciado. Me mate, ele disse. Me mate, Damian, mas você nunca saberá quem é o verdadeiro mentor. Preston Cole, você sabe onde ele está? Você sabe o que ele está fazendo agora? Damian congelou. Seu dedo permaneceu no gatilho, mas ele não apertou. Me mate e você perde sua única testemunha. Marcos zombou. Mantenha-me vivo e você terá uma chance de descobrir tudo. Damian rangeu os dentes. Ele queria puxar o gatilho. Ele queria acabar com este traidor ali mesmo. Mas a razão o impediu. Ele precisava de Marcos. Ele precisava de informações. Amarrem-no, Damian ordenou a seus homens. Se ele se mover, atirem em sua perna. Eve correu para Damian enquanto ele se levantava. Seu rosto estava sujo com o sangue dele. Seus olhos vermelhos de chorar de medo. Ela viu a ferida em seu ombro, o corte em seu braço, e ela sentiu que poderia desmaiar. Você levou um tiro por minha causa, ela disse, sua voz embargada, mas Damian não olhou para suas próprias feridas. Ele levantou uma mão para o rosto dela, verificando-a, certificando-se de que ela não estava machucada. Você está bem? Ivy olhou para ele atordoada. Você está sangrando, ela disse. Você acabou de levar uma bala e está perguntando se eu estou bem. Damian olhou para ela e algo naqueles olhos negros suavizou apenas um pouco. Eu te disse, ele disse, sua voz, rouca de dor, mas firme como pedra. Ninguém te toca. Ninguém. Naquele momento, o telefone no bolso de Damian vibrou. Ele o puxou, olhou para a tela e seu rosto empalideceu. O que foi? Ivy perguntou. Damian olhou para ela, depois para Marcos amarrado no chão. Victor está morrendo, ele disse, sua voz engasgando. E Preston Cole acabou de convocar um conselho de família de emergência. Damian caiu de joelhos na frente de Marcos. Agarrou-o pelo colarinho e o puxou para cima. Quem é o mentor? Ele rugiu. Quem te pagou para vender Catherine? Marcos cuspiu um bocado de sangue no chão, então riu. A risada de um homem que perdeu tudo e ainda tinha uma última carta. Preston Cole, ele disse. Ele está por trás de tudo. Ele pagou. Ele planejou. Ele queria engolir a família Ashford inteira de 26 anos atrás. O que mais? Damian apertou o aperto no colarinho de Marcos. Conte-me tudo. Mas Marcos apenas riu e ficou em silêncio. Ele olhou para Damian com desafio aberto. Você quer detalhes? Então você tem que me manter vivo. Eu sou sua única testemunha. Sem mim, você não tem provas contra Preston. Damian queria socá-lo, mas sabia que Marcos estava certo. Ele se levantou, virou-se para seus homens. Amarrem-no, tragam-no conosco. Se ele tentar correr, atirem em seus joelhos. O comboio rasgou a noite, abrindo a escuridão de Blackwood City.
Damien sentou no banco de trás enquanto um de seus homens envolvia uma bandagem grosseira na ferida no ombro de Damien. Sangue encharcava o pano. Seu rosto estava pálido pela perda de sangue, mas seus olhos ainda ardiam com determinação. Ivy sentou ao lado dele, limpa a garganta, segurando sua mão. Você precisa de hospital, ela disse, sua voz tensa de preocupação. Mais tarde, Damien respondeu sem olhá-la. Victor primeiro e Preston. Preston pagará pelo que fez. Enquanto isso, de volta à propriedade Ashford, a sala do conselho de família brilhava com luz no meio da noite. Os 10 membros de mais alta patente da família sentaram-se em torno da longa mesa de carvalho, cada rosto tenso de tensão e medo. E de pé à cabeceira da mesa onde Damien deveria estar, estava Preston Cole. Isso é extremamente sério, Preston disse sua voz baixa e pesada com falsa preocupação. Victor está morrendo. Os médicos dizem que ele não sobreviverá a esta noite. E Damien, nosso líder atual, desapareceu na noite. Ninguém sabe onde ele está, ninguém consegue contatá-lo. Ele olhou em volta da mesa, certificando-se de que estavam ouvindo. A família Ashford não tem sangue. Preston continuou. Catherine morreu há 26 anos junto com seu filho não nascido. Damien é apenas um filho adotivo sem direito legal de herança sob as leis da família. E agora ele desaparece no exato momento em que Victor está prestes a morrer. O que você acha que isso significa? Murmúrios se levantaram em torno da mesa. Alguns membros começaram a assentir. A família precisa de estabilidade, Preston disse, sua voz firme. Nós precisamos de um líder com experiência. Alguém que esteve ao lado de Victor desde os primeiros dias. Eu proponho que o conselho vote para remover Damien Blackwood e nomear uma liderança interina até que a situação se estabilize. No carro separado que seguia o comboio de Damien, o velho Walt estava sendo ajudado a vestir roupas limpas por um assistente. A ferida em sua perna havia sido enfaixada. Ele olhou para as roupas novas, então para Ivy, encarando-o através da tela de chamada de vídeo no telefone. Eu vou testemunhar, velho Walt disse, sua voz tremendo, mas resoluta. Diante de todos eles, eu lhes contarei o que vi naquela noite. Eu devo isso a Catherine. Você não tem medo? Ivy perguntou. Eles são máfia. Se você testemunhar contra Preston, você pode estar em perigo. Velho Walt olhou para ela através da tela, seus olhos velhos pegando uma faísca de resolução que ele havia perdido há mais de 26 anos. Eu tenho tido medo por 26 anos, garotinha, ele disse. As décadas de espera, eu vivi como um rato, me escondendo, recuando diante das sombras. Basta. É hora de eu fazer a coisa certa. O comboio parou nos portões da propriedade Ashford. A luz na sala do conselho ainda brilhava. Damien olhou pela janela do carro, então se virou para Ivy. Seu rosto estava pálido, mas seu olhar estava em chamas. Pronta? Ivy perguntou. Damien apertou a mão dela uma última vez, então abriu a porta do carro. Vamos, ele disse. Vamos acabar com isso. As portas da Câmara do Conselho abriram com um estrondo. Os 10 membros de mais alta patente da família Ashford viraram-se todos de uma vez. Preston Cole ficou rígido na cabeceira da mesa, o sorriso arrogante em sua boca desaparecendo em um instante. Damien Blackwood entrou, seu ombro esquerdo ainda enfaixado, sangue vazando através do pano branco em uma terrível mancha vermelha. Seu rosto estava pálido pela perda de sangue, mas seus olhos negros ardiam como 2 brasas. Mas ele não veio sozinho. Ivy entrou ao lado de Damien. Ela não era mais a faxineira trêmula no restaurante Skyline em um elegante vestido preto que ela havia trocado às pressas no carro. Com o cabelo preso em um coque arrumado e o queixo erguido, ela parecia outra pessoa completamente. Em sua garganta, o símbolo dourado brilhou sob a luz do lustre como uma estrela brilhante na escuridão. Você quer um herdeiro de sangue? Damien disse, sua voz ecoando pela sala. Aqui está ela, Rosalie Ashford, a única filha de Victor e Catherine Ashford.
E ela está usando o símbolo sagrado da família. A sala explodiu em um barulho inquieto. Sussurros se levantaram como ondas. Membros do conselho olharam para Eve, para o símbolo, depois uns para os outros, choque estampado em seus rostos. Preston se recuperou rapidamente. Absurdo, ele disse em voz alta, forçando sua voz sobre os murmúrios. Esta é uma impostora, uma faxineira que veio do nada com um colar falso. Vocês vão acreditar em uma golpista. Eve deu um passo à frente. Ela olhou Preston diretamente nos olhos, firme, sem medo. 26 anos atrás, você assassinou minha mãe. A sala ficou em silêncio mortal. Os olhos de Preston se arregalaram. Você ousa me acusar sem provas? Você pensou que eu estava morta? Eve continuou, sua voz fria como gelo. Você pensou que o bebê no ventre de minha mãe morreu com ela no fundo daquele penhasco. Mas eu estou viva e eu tenho uma testemunha. A porta abriu novamente. Velho Walt entrou, mancando ligeiramente da ferida na perna, mas suas costas estavam retas e sua cabeça estava erguida. Ele não era mais o velho maltrapilho debaixo da ponte. Com roupas limpas, com seus olhos iluminados pela determinação, ele parecia uma testemunha pronta para encarar o passado. Eu sou Walter Morris, ele disse, sua voz clara e forte. 26 anos atrás, eu estava em Ravens Peak. Eu vi o carro de Catherine Ashford ser forçado a sair da estrada e cair do penhasco. Eu desci para salvá-la. Eu tirei o bebê de seus braços antes que ela morresse. E eu vi os que causaram isso. Carros pretos com um símbolo nas portas. Velho Walt levantou a mão e apontou direto para Preston. Seu símbolo. Preston deu um passo para trás, seu rosto perdendo a cor. Este é o testemunho de um velho louco, ele disse, sua voz começando a tremer. Não significa nada. Então Marcus Kane foi conduzido por 2 guarda-costas, suas mãos algemadas atrás das costas. Ele olhou em volta da câmara para os rostos esperando por ele e entendeu que não tinha mais para onde ir. Fale, Damon ordenou, diante do conselho. Diga tudo o que você me disse. Marcus respirou fundo. Preston Cole me pagou para dar-lhe o cronograma de Catherine naquela noite. A hora em que ela saiu do hospital, a rota, o número de guardas, tudo isso. Preston contratou homens para forçar o carro dela para fora do penhasco. Preston queria que Victor desabasse para que ele pudesse assumir o controle da família Ashford. 26 anos atrás, Preston Cole matou Catherine Ashford. Preston estalou. Marcus! Ele gritou, seu rosto roxo de raiva. Você prometeu que guardaria segredo. Você prometeu que nunca diria uma palavra. Você. Ele parou, percebendo o que acabara de dizer, percebendo o que havia confessado na frente de todo o conselho. A sala manteve silêncio absoluto. Nem um suspiro, nem um som. Damien se aproximou de Preston, seus olhos negros como 2 abismos. 26 anos, ele disse, sua voz baixa como um trovão distante. Você ficou ao lado de Victor e fingiu lamentar. Você o viu desabar depois de perder sua esposa, perder seu filho. Você esperou que ele morresse para poder pegar tudo. Mas você esqueceu uma coisa, e um Ashford nunca se extingue. O conselho não precisou de muito tempo para deliberar. A votação foi rápida e unânime. Preston Cole e Marcus Kane foram expulsos da família e seriam julgados sob a lei da família, uma sentença de morte não oficial. Então todos os olhares se voltaram para Eve. Ela deu um passo à frente, tomando o lugar onde Preston havia estado. Ela olhou para os rostos desconhecidos, esperando que ela falasse. Eu não cresci neste mundo, Ivy disse, sua voz gentil mas firme. Eu não conheço suas regras. Eu não sei como administrar uma família. Mas eu sei o que é justiça, e eu sei o que é família. Ela olhou para Damien, o homem encostado na parede de exaustão, mas nunca tirando os olhos dela. Damon Blackwood protegeu esta família por 19 anos.
Ele manteve seu juramento ao meu pai quando ele tinha apenas um menino de 11 anos. Ele continuará a liderar. Quanto a mim, eu aprenderei. Eu aprenderei a me tornar uma Ashford digna do nome. E eu não deixarei ninguém prejudicar minha família novamente. Nunca. Por um momento houve apenas silêncio. Então, um por um, os membros do conselho se levantaram. Eles curvaram suas cabeças para Ivy, para Rosalie Ashford, para a princesa perdida que havia voltado para casa depois de 26 anos. Logo após o fim do conselho, Ivy correu para o quarto de Victor. Seu coração batia forte, seus passos incertos no longo corredor. Ela sabia que ele estava morrendo. Ela sabia que não havia muito tempo. Ela empurrou a porta do quarto para abrir e correu para dentro. Victor estava deitado na grande cama, vestida com lençóis brancos. Seu corpo tão fino que parecia que poderia se dissolver no tecido. Um monitor cardíaco ao lado dele apitava lentamente, constantemente. O médico e as enfermeiras estavam no canto, balançando a cabeça com rostos sombrios. Mas quando Ivy chegou à beira da cama, Victor abriu os olhos. Olhos nublados pela idade e doença de repente se iluminaram. E ele sorriu, o sorriso mais pacífico que Ivy já havia visto no rosto de alguém. Você conseguiu, Victor sussurrou, sua voz tão fraca que era como um sopro de vento. Ivy caiu de joelhos ao lado da cama e pegou sua mão enrugada. As lágrimas não paravam de cair. Pai, ela disse, chamando alguém assim pela primeira vez em sua vida, e querendo dizer isso. Preston e Marcus foram pegos. Acabou. A justiça foi feita. Bom, Victor assentiu fracamente, seus olhos ainda fixos nela. Bom. Ele levantou a outra mão, tremendo, e tocou o rosto dela. Você se parece com sua mãe, ele disse. Forte, bonita. Catherine tinha olhos assim também, determinados, inquebráveis. Pai, Ivy soluçou. 26 anos, Victor continuou, sua voz como um suspiro. Eu passei todos os dias desde o acidente sem saber que você estava viva. Todos esses anos eu vivi em arrependimento. Eu pensei que havia te perdido, perdido minha esposa, perdido tudo. Eu pensei que morreria em solidão e culpa. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas agora eu posso ir para Catherine, ele disse, um sorriso retornando aos seus lábios. Eu posso dizer a ela. Dizer a ela o quê? Ivy perguntou, sua voz estrangulada. Que nossa filha cresceu e se tornou alguém maravilhoso, Victor respondeu. Que ela não se sacrificou por nada. Que nossa Rosalie voltou para casa. Damien entrou no quarto e parou aos pés da cama. Ele havia trocado a bandagem em sua ferida, mas seu rosto ainda estava pálido. Ele ficou ali em silêncio, olhando para o pai adotivo que estava partindo. E os olhos negros de Damien lentamente se reabriram. Victor ouviu. Meu filho, ele chamou. Damien veio para a beira da cama, ficando ao lado de Ivy. Pai, ele respondeu, sua voz rouca. Victor olhou para ele com amor. Eu te tirei das ruas 26 anos atrás, ele disse. Um menino magro, sujo, olhos cheios de ódio pelo mundo. Eu pensei que estava te salvando, mas a verdade é que você me salvou, pai. Damien engasgou. Você me salvou da escuridão, Victor continuou. Depois que Catherine morreu, eu quis morrer também. Eu não tinha razão para viver, mas então você apareceu. Você se ajoelhou diante de mim e jurou seu juramento. Você me deu uma razão para continuar. Você impediu que esta família desabasse quando eu não tinha mais forças. Você encontrou Rosalie quando eu já havia perdido a esperança. Ele estendeu a mão e Damien a pegou. Agora Victor estava lá com uma mão segurando a de Ivy e uma mão segurando a de Damien. Você é meu filho, Victor disse, sua voz certa mesmo na fraqueza. Você sempre foi. Não por causa do sangue, por causa do seu coração. Damien curvou a cabeça, sua voz tremendo. Eu a protegerei, ele disse, com minha vida. Eu juro. Victor assentiu, aquele sorriso pacífico ainda em seus lábios. Eu sei. Eu sempre soube desde que você era um menino.
Eu sabia que você cumpriria sua promessa. Ele olhou para os dois, Eve e Damien, seus dois filhos, um de sangue, um de coração, ambos família. Vivam, Victor disse, sua voz ficando mais suave como se estivesse se dissolvendo no ar. Vivam um para o outro, vivam pela família. E sejam felizes. Felizes por mim. Por Catherine, pai! Eve gritou. Victor fechou os olhos, o sorriso ainda lá. Catherine. Ele sussurrou como se estivesse falando com alguém que só ele podia ver. Eu estou chegando. Espere por mim. Então o monitor cardíaco transformou-se em um tom longo e uniforme, uma linha reta na tela. Victor Ashford se foi, pacífico, calmo. Depois de mais de 2 décadas de peso agonizante, ele finalmente encontrou sua filha. Finalmente, ele se reuniu com sua esposa. Eve desabou ao lado da cama, soluçando. Seu choro encheu o quarto silencioso, cru e desesperado. Ela acabara de encontrar seu pai e já o havia perdido. Damien estava ao lado dela, olhando para o rosto pacífico de Victor. E pela primeira vez em 26 anos ele chorou. Lágrimas escorregaram silenciosamente por suas bochechas e caíram nos lençóis brancos. Ele não chorou quando viu Catherine morrer. Ele não chorou por 26 anos de dor e responsabilidade. Mas agora ele chorou. Ele lhe estendeu a mão e gentilmente enxugou as lágrimas do rosto de Eve. Ele esperou por você, Damien disse sua voz. E no final ele conheceu sua filha. Ele partiu pacificamente. Eve olhou para ele, olhos vermelhos e inchados. Você perdeu seu pai também. Damien balançou a cabeça ligeiramente. Ele não se foi, ele disse. Ele vive em você, em mim, em tudo o que faremos de hoje em diante. O cemitério da família Ashford ficava em uma colina com vista para Blackwood City. O pôr do sol pintou o céu de vermelho, a última luz do dia caindo sobre fileiras de lápides de mármore branco. O funeral de Victor Ashford se desenrolou em silêncio, solene e contido. Apenas o círculo mais próximo da família foi autorizado a comparecer. Sem repórteres, sem estranhos, apenas família. Victor foi sepultado ao lado de Catherine. Limpa a garganta. 1/4 de século, eles puderam finalmente estar juntos novamente. 2 sepulturas lado a lado, marcadores de pedra esculpidos com nomes e datas, e uma pequena linha abaixo deles. Para sempre juntos, Ivy ficou diante das sepulturas de seus pais com Damien ao seu lado. A brisa da noite movia-se suavemente pelas pétalas de rosa branca que ela havia colocado na sepultura de Catherine. Ela olhou para a pedra no nome da mulher que lhe deu a vida, que morreu para que sua filha pudesse viver. Mãe, Ivy sussurrou, sua voz tão leve quanto um sopro. Eu estou em casa. Limpa-lhe a garganta. Eu encontrei o pai. Eu sei a verdade. E eu viverei de uma forma que seja digna do que você sacrificou. Eu prometo. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Damien falou. O que você quer agora? Ele perguntou. Você tem tudo. Poder, dinheiro, uma família. Você pode fazer o que quiser. Ivy se virou para ele. Eu quero iniciar uma fundação, ela disse. Para órfãos, para crianças como a que eu costumava ser. Crianças que crescem sem saber quem são seus pais. Crianças que esperam por alguém para vir e trazê-las para casa. Ela olhou de volta para a sepultura de Catherine. Assim, nenhuma criança terá que esperar quase 3 décadas para encontrar uma família. Ela continuou. Assim, ninguém terá que ser tão sozinho quanto eu fui. Damien a observou, seu olhar suavizando. A Fundação Catherine, lhe disse assim. Ivy sorriu. O primeiro sorriso desde que Victor morreu. A Fundação Catherine, ela repetiu. Velho Walt estava a poucos passos de distância com as roupas limpas e novas que Damien havia providenciado para ele. A ferida em sua perna havia sido tratada adequadamente. Ele não era mais o velho maltrapilho debaixo da ponte. Sua dignidade havia sido devolvida. Eu cumpri minha promessa a Catherine. Velho Walt disse quando Ivy veio a ele. Ela me pediu para salvar seu filho. E agora você está em casa.
Ivy o abraçou. Abraçou o estranho que a havia salvado 2 vezes. Uma vez dos destroços há 26 anos. Mais uma vez quando ele encontrou a coragem de testemunhar. Obrigada, ela disse, por tudo. Velho Walt deu um tapinha em suas costas. Eu estou indo agora, ele disse. Há uma pequena casa fora da cidade. O Sr. Damian a arranjou para mim. Eu viverei o resto dos meus dias lá em paz. Você merece descanso, Ivy disse. Velho Walt assentiu, sorriu e então se virou. Sua figura desapareceu atrás das fileiras de árvores do cemitério. Agora apenas Damian e Ivy estavam diante das 2 sepulturas. O pôr do sol havia morrido, o céu aprofundando-se em um roxo escuro. As primeiras estrelas começaram a aparecer. Então, e agora? Ivy perguntou. Damian olhou para ela. Agora nós vivemos, ele respondeu, por Victor, por Catherine e por nós mesmos. A longa distância do tempo não pôde apagar a família. Então ela perguntou, sua voz gentil, você continuará de guarda fora da minha porta todas as noites? Damian olhou para ela, e pela primeira vez seus olhos não tinham frieza, nem controle, nem obsessão, apenas algo mais suave, mais quente. Não, ele disse. Ivy olhou para ele surpresa. Não. Damian se aproximou. Eu não vou mais ficar fora da sua porta, ele disse, sua voz baixa e quente. Eu estarei ao seu lado sempre, se você permitir. Ivy olhou para ele, o homem que havia passado todos esses anos procurando por ela. O homem que havia sangrado por ela. O homem que havia cumprido seu juramento a seu pai desde que era um menino de 11 anos. E ela assentiu. Damian levantou a mão e a colocou em seu ombro. Forte, protetor e pela primeira vez gentil. Ivy tocou o símbolo em sua garganta. O pingente dourado que sua mãe lhe dera com seu último suspiro. Mãe, ela sussurrou, eu estou em casa. Damian estava lá atrás dela, sua mão ainda em seu ombro. Juntos, eles olharam para Blackwood City, suas luzes subindo na noite. A escuridão havia passado. Os traidores haviam sido punidos. A verdade havia sido trazida à luz. Mas neste mundo, a escuridão nunca desaparece completamente. Haveria mais provações pela frente. Novos inimigos, segredos ainda não descobertos. Só agora Ivy não teria que enfrentá-lo sozinha. A história da princesa perdida e do chefe da máfia termina aqui. Mas a lição que ela deixa para trás permanece. É uma lição sobre amor que cruza a distância do tempo. Mais de 2 décadas de separação não podem apagar a família. É uma lição sobre lealdade e sacrifício. Damian deu sua vida inteira para cumprir um voto. Catherine usou seu último suspiro para proteger seu filho. É também uma lição sobre coragem ao enfrentar o passado. Velho Walt viveu com medo por 26 anos, mas no final, ele se levantou e disse a verdade. E, acima de tudo, é uma lição sobre esperança. Não importa o quanto a vida o empurre para a escuridão, não importa o quão sozinho e perdido você se sinta, sempre há um caminho que o leva para casa. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, toque em curtir e compartilhe este vídeo para que tenhamos mais motivação para trazer a você ótimas histórias todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Ela o lembrou de algo em sua própria vida real? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente adoraríamos saber o que está em seu coração. Desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia. Obrigado por ficar conosco até o final da história. Adeus e nos veremos no próximo.